Senhor Jesus seja com cada um nesta tarde. Amém. Esta é a primeira vez que vou pregar com tanta comida à minha frente. Vai ser uma experiência nova para mim. Eu gostava de ler um versículo para iniciar, depois vamos ler mais alguns, e que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 22, e vamos ler o versículo 6. Provérbios 22, 6. A palavra do Senhor diz assim em Provérbios capítulo 22, versículo 6: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, meu Pai, por estarmos na Tua presença nesta tarde. Obrigado, Pai, porque Tu és real e verdadeiro. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, ela é verdadeira e é uma palavra viva que produz efeito e produz transformação na vida e no coração do ser humano. Nesta tarde, rogamos-te humildemente, no nome de Jesus, que Tu possas falar ao coração de cada um de nós e que o Teu nome, apenas o Teu nome, seja glorificado nesta tarde. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, te pedimos. Amém. Amém. Os irmãos façam o favor de ficar sentados. Quando o pastor Josué me convidou para pregar neste dia, eu orei e busquei a direção do Senhor, e uma das coisas que ficou no meu coração para falar nesta tarde está relacionada com os filhos, as crianças que estão ao nosso cargo, que o Senhor colocou nas nossas mãos para nós educarmos. E eu lembrei-me que há alguns anos atrás, várias mães e pais crentes, eles estavam preocupados com todas as áreas da vida dos seus filhos, menos com a vida espiritual deles. Eles preocupavam-se e pediam orações pelo emprego dos filhos. Houve até quem pedisse porque o namorado ou a namorada, as coisas não estavam muito bem, e pediu oração por isso. Problemas financeiros, os mais variados, etc. Mas poucas eram as pessoas que, já sendo crentes e conhecendo o Senhor, e tendo os filhos longe do Senhor, chegavam-se à minha beira para pedir orações pela vida espiritual dos filhos e pela salvação dos filhos. E isto incomodava-me, perturbava-me. E quando normalmente alguém me pede orações por alguém que não é crente, por um determinado assunto, porque está desempregado, porque tem problemas em casa diversos, etc., eu costumo dizer às pessoas: sim, eu vou orar, mas vou orar também pela salvação dessa pessoa, para que possa conhecer o Salvador, para que possa ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor, e depois que o Senhor faça o resto da obra. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, as coisas que falam os versículos anteriores, vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, nós buscamos o reino de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos filhos, e de seguida as restantes coisas o Senhor acrescentará na altura certa, na altura da vida. E quando nós tentamos passar à frente daquilo que é espiritual para receber o que vem de seguida, então nós acabamos por não receber rigorosamente nada, porque as restantes coisas que o Senhor dá vêm a seguir da parte espiritual. E isto incomodava-me quando as mães e os pais falavam comigo e pediam orações pelos filhos que estavam perdidos. E não estavam preocupados que os filhos continuassem perdidos e fossem para o inferno. A educação espiritual dos filhos deve ser a maior preocupação dos pais em relação a esses mesmos filhos. Muitas preocupações o pai tem, e eu tenho 3 filhos pela graça de Deus, muitas coisas me preocupam na vida deles, mas a maior preocupação que eu tenho desde que eles nasceram é que eles estejam fiéis ao Senhor. E desde a primeira vez que eu peguei em cada um deles, ao colo, eu fiz uma oração ao Senhor com os 3, isto aconteceu mesmo no hospital. Eu fiz uma oração ao Senhor e pedi para que o Senhor cuidasse da vida deles, para que eles nunca se perdessem, mas pudessem ser sempre fiéis até ao fim e um dia pudessem estar
conosco, comigo, com os restantes filhos de Deus na eternidade. E esta deve ser, na minha opinião, a maior preocupação que alguém deve ter relativamente aos seus filhos. É a sua eternidade, a sua salvação, o seu relacionamento com o Senhor, para que eles sejam fiéis e um dia possam estar com o Senhor também na eternidade. A educação espiritual de um filho com pais crentes faz-se, em primeiro lugar, em casa. É em casa que o filho desde pequeno deve aprender a orar e deve aprender a conhecer a palavra de Deus. Não chega a trazer o filho à escola dominical e esperar que o professor da escola dominical faça o trabalho que compete aos pais. Bom, domingo de manhã eu levo os meus filhos à escola dominical, eu deixo-os lá, eles lá vão receber a instrução que o professor da escola dominical lhes vai dar e eu durante a semana não preciso preocupar com mais nada porque ele já recebeu o seu ensino, já recebeu a sua instrução e então agora a responsabilidade não é minha. Isto está completamente errado. Eu não encontro isto na Bíblia. Aquilo que eu entendo da Bíblia é que a educação espiritual dos filhos começa em primeiro lugar em casa. E a atitude espiritual dos pais é o maior exemplo que os filhos podem ter para seguirem o Senhor. Se um pai não ora em casa, se o filho não vê o pai orar, que autoridade tem o pai de dizer ao filho: olha, já oraste? Não orei, mas devias orar. E o filho pensa, ou às vezes diz: mas tu também não oraste. Meus amados irmãos, o exemplo da educação espiritual dos filhos começa em casa. Diz no Salmo 111, versículo 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Filhos educados a temer o Senhor são filhos sábios. Quantos de nós gostamos de ter filhos sábios? Amém. Alguém que queira ter um filho que não seja sábio? Está aqui alguém que não queira ter um filho sábio? Todos nós que somos pais queremos ter filhos sábios. E enquanto filhos nós queremos ter filhos sábios. Pois a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Filhos educados a temer o Senhor são filhos sábios. Deus deseja pais de palavra e que não mentem aos filhos, para que estes aprendam a respeitar a palavra do Pai e a viver em verdade. Glória a Deus. Deus deseja pais de palavra. Deus não deseja pais que digam: olha, sim, eu vou fazer isso amanhã, apenas para calar os filhos, porque os filhos fixaram aquilo que o pai disse ou a mãe disse, que amanhã iria fazer determinada coisa, chega ao dia seguinte, não faz, o filho não se esqueceu, a partir desse momento começa a duvidar da palavra do pai ou da mãe e a palavra do pai passa a não ter valor. Mas aquilo que o Senhor quer é que nós sejamos pais de palavra, que possamos medir as nossas palavras quando falamos com os nossos filhos e depois de falarmos com os nossos filhos possamos cumprir, porque somos pessoas de palavra diante do Senhor. Deus deseja filhos obedientes aos pais e não pais obedientes aos filhos. E nos nossos dias eu vejo por muitos lados, por muitos sítios, pais obedientes aos filhos. Crianças pequenas que mandam nos pais. Estão a fazer as regras e os pais dizem: não faças. Olha, não faças isso. E o filho continua a fazer. E o pai diz mais uma vez ou duas: não faças. E o filho continua a fazer. E nada mais acontece depois disso. O filho apenas continua a fazer a mesma asneira. Deus deseja filhos obedientes aos pais e não pais obedientes aos filhos. Deus deseja filhos instruídos na palavra de Deus e não filhos instruídos em telenovelas, em futebol ou outras coisas semelhantes. E o pai crente tem a responsabilidade perante estas coisas diante de Deus, de que os filhos sejam instruídos na palavra de Deus e não sejam instruídos nas outras coisas que não são de Deus. Em primeiro lugar, o filho deve ser instruído na palavra de Deus. Deus deseja filhos tementes a Deus e não filhos rebeldes diante de Deus. A rebeldia dos filhos é, em primeiro lugar, culpa da figura paterna. Quando o Senhor julgou Ofni e Finéias, que eram filhos do sacerdote Eli, quem foi chamado à responsabilidade? Foi o pai? Foi a mãe? Naquele lado
quem foi chamado à responsabilidade foi o pai. Rebeldia dos filhos é a responsabilidade, em primeiro lugar, da figura paterna. Numa família monoparental, só com figura materna, a responsabilidade recai sobre a mãe. Mas rebeldia dos filhos, o Senhor traz a responsabilidade. Um pai que não educa, que não aprende, que não ensina os seus filhos a temerem o Senhor. Meus amados irmãos, que nós possamos ter atenção para estas coisas. Porque o Senhor não deixará passar impune aquele que falhar nestas coisas diante do Senhor. E antes de começarmos a analisar alguns aspectos da família de Jó, que é uma família que eu quero analisar esta tarde, eu quero dizer o seguinte: o diabo, para que ninguém se assuste quando nós formos ver algumas coisas relacionadas com a família de Jó, o diabo não tem poder nem autoridade sobre uma família que esteja nas mãos de Deus. O diabo não tem qualquer poder nem autoridade, não faz aquilo que quer de maneira nenhuma sobre uma família que esteja nas mãos de Deus. E agora sim vamos analisar a família de Jó. Jó era, diz a palavra de Deus, um homem poderoso em bens. Ele era o maior de toda aquela terra do Oriente, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz também acerca deste homem que ele era reto e justo diante do Senhor, que não havia outro como ele. Era um homem fiel a Deus, que vivia em conformidade com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com os ensinamentos de Deus. Era alguém que temia o Senhor. Mas a certa altura, Jó fica sem lar. E ele tem de ir viver para fora da cidade. Jó fica sem todos os seus 10 filhos, 7 rapazes, 3 meninas, eles morreram. Jó fica sem os filhos. O casal ficou separado, não só fisicamente como ideologicamente. Todos os bens e rendimentos daquela família foram perdidos. Tanto a mulher como os seus amigos só disseram asneiras que o incomodaram e o perturbaram. Meus amados irmãos, aqui nós olhamos para esta família e de um momento para o outro nós vemos que uma família que estava aparentemente e estava bem diante de Deus, porque a palavra de Deus assim o diz, de um momento para o outro tudo ruiu, tudo caiu, tudo ficou de rastos. Jó perde a sua saúde, perde os seus filhos, perde os seus bens, a sua esposa retira-se dele, ou ele retira-se fisicamente da esposa, fisicamente da esposa, e ideologicamente a esposa retira-se dele. A esposa vira-se para ele e diz: olha, ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Tu não vês aquilo que te aconteceu, tanta desgraça que nos aconteceu, à nossa família e a ti? Amaldiçoa a Deus e morre. Porquê é que ainda retens a tua sinceridade e a tua fidelidade diante de Deus? E Jó, perante isto tudo, ele responde: como fala uma doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos nós também o mal? Jó, perante todas estas coisas, continuou firme, sincero e obediente a Deus. Ele não desiste da sua fé, não desiste da sua crença, ele não desiste da sua humildade diante de Deus, mas ele continua perante a adversidade, e era uma grande adversidade. Não conheço mais nenhuma família que tenha passado por estas coisas que Jó passou, e perante tudo isto, ele continua firme no Senhor. Os amigos, eles sinteticamente disseram, muitos capítulos da Bíblia nós temos dos discursos dos amigos e Jó, mas muito sinteticamente eles disseram: quem passa por desgraças é porque peca. Se tu estás a passar por uma grande desgraça, é porque pecaste muito. Foste achado em falta diante de Deus. Os 3 amigos que foram ter com ele, em vez de o consolarem, de o confortarem, de o animarem, foram trazer uma mensagem de condenação. Olha, quem passa por desgraças é porque peca. E tu estás a passar por uma grande desgraça, por isso tu pecaste muito. Mas a Bíblia diz que ele não foi achado em falta diante de Deus. Então o que é que aconteceu? Ele foi provado. Ele foi provado. A Bíblia também diz que houve um diálogo entre Deus e Satanás. Satanás esteve na presença de Deus e o Senhor disse: vês tu, meu servo Jó, não há ninguém como ele. O Senhor estava contente, feliz pela vida deste homem, pelo exemplo que ele era. E o diabo diz: pois, ele tem tantos bens, tantas coisas, tu prosperaste na vida dele. É por isso que ele é fiel. Toca-lhe nas coisas que ele tem e tu vais ver se ele não te amaldiçoa. E o Senhor diz: olha, tu podes tocar, mas na vida dele não tocas. E então as desgraças começaram a acontecer. As desgraças começaram a acontecer. Todas aquelas coisas que nós vimos começaram a acontecer. Meus amados irmãos, eu volto a dizer porque nós não nos esqueçamos. Uma família que é temente a Deus e que está nas mãos de Deus. O diabo não tem qualquer poder e autoridade sobre essa família. E o diabo não fez nada mais, nem no milímetro que seja, a família que continua com Deus.
família de Jó apenas aconteceu aquilo que o Senhor permitiu que acontecesse. Jó e a sua família não estavam nas mãos do diabo. Não estavam, de maneira nenhuma. Apenas aconteceu aquilo que o Senhor permitiu que acontecesse. Uma família nas mãos de Deus aparentemente pode ser destruída, mas na hora certa o Senhor vai edificar novamente. E quando Ele edifica mais do que aquilo que estava edificado antes. Oh, o Senhor não fica por meias medidas. O Senhor não fica por qualquer coisa. A família de Jó foi destruída, então depois o Senhor edificou qualquer coisa. Não. O meu Deus não faz assim. O meu Deus, quando edifica mais ainda. O diabo queria acabar com aquela família, queria acabar com tudo. Jó passou por uma provação, ficou com Deus na provação, alcançou vitória. E quando o Senhor edificou para o dobro. Assim faz o Senhor na nossa vida também, quando nós ficamos humildes na presença do Senhor. Deixa que o Senhor edifique a tua vida e a tua família na hora certa. Se Jó tivesse seguido os conselhos da mulher ou dos amigos, a sua família não tinha sido novamente edificada. Porque o conselho da sua esposa foi: amaldiçoa Deus e morre, abdica da tua fé, vira as costas para Deus porque Deus desamparou-te, faz tudo ao contrário do que tens feito até agora e não queiras saber de Deus para nada, porque tudo o que fizeste em obediência a Deus foi em vão. Este era o conselho da esposa, mas Jó não seguiu o conselho dela. Jó não seguiu o conselho dos amigos. Jó ficou na linha que ele acreditava, e essa linha era a linha que o Senhor tinha traçado para a sua vida. Que tu possas ficar juntamente com a tua família na linha que o Senhor tem traçado para a tua vida e para a tua família. Porque se tu continuares nessa linha, o Senhor edificará na hora certa. E ainda que a desgraça possa ser muito grande, não conheço nenhuma família que tenha passado pela mesma desgraça que Jó passou. Então, se a desgraça não é maior que a de Jó, continua firme na linha que o Senhor tem traçado para a tua vida. E a tua família será edificada. Por cada coisa que o diabo possa conseguir ter autorização para destruir, Deus de seguida vai edificar e construir mais do que aquilo que foi destruído. Mais tem o Senhor para dar. Amém. Bodas, rua, aconteceu isto, aconteceu aquilo. Isto é tão mau, tão terrível. Mais tem o Senhor para dar. Glória a Deus. Mais tem o Senhor para dar. E esta é uma palavra profética para ti nesta tarde. Mais tem o Senhor para dar à tua vida, à tua família. Mais tem o Senhor para dar. Glória. E quando o Senhor dá, o diabo não pode retirar, porque Ele não tem poder e autoridade. Glória. E aquilo que acontece ao povo de Deus é Deus que está no controle de todas as coisas. E por vezes nós passamos por tribulações. Por vezes nós passamos por provações. Por vezes nós passamos por provas, somos testados. Mas se nós continuarmos humildes diante do Senhor, a vitória é nossa. No nome de Jesus. Perante a análise da família de Jó, alguns crentes ficam com medo do diabo. É uma análise errada, muito errada. Mas perante a análise desta vida, desta família, alguns crentes ficam com medo do diabo. Deixa-me dizer-te algumas verdades sobre o diabo. Eu gostaria que tu e cada um de nós não se esquecesse de nenhuma delas. Ele foi vencido em toda a linha. Ele é o maior derrotado de toda a criação. Ele é o maior derrotado, o maior vencido de toda a criação. Amém. Ele foi vencido no céu quando se revoltou contra Deus. Ele foi expulso do céu, foi retirado do céu devido à sua revolta contra Deus, e foi derrotado aí e expulso do lugar que ocupava. Ele foi vencido no plano da salvação quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Quando Jesus, perto da sua morte física na cruz, ele diz: está consumado. E depois rendeu o seu espírito. Ele diz: está consumado, disse Jesus. O plano da salvação da humanidade estava consumado. Jesus tinha alcançado a vitória. Amém. E uma vez mais o diabo no plano da salvação foi derrotado. O diabo é vencido pela igreja de Jesus, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus deu poder e autoridade à igreja sobre toda a força do inimigo. Então o inimigo não tem poder e autoridade sobre a igreja, porque o Senhor deu poder e autoridade à igreja sobre o diabo. Uma vez mais ele é
derrotado. Ele foi vencido na vida do crente salvo, porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não fomos chamados para a derrota, mas para a vitória, no nome de Jesus. No nome de Jesus fomos chamados para a vitória. Passamos por provações? Sim, passamos por provações. Passamos por dificuldades? Sim, passamos. Passamos por lutas? Sim, passamos. Mas a vitória é nossa, pelo Senhor Jesus. E o diabo foi vencido e derrotado em toda a linha. Ele não tem poder e autoridade sobre a família que está debaixo da graça de Deus. Glória a Deus. Quem passa por tribulações como Jó passou e fica humilde, submisso e dependente de Deus, na hora certa a sua vida e a sua família serão edificadas para algo melhor na hora de Deus. Se Jó se tivesse revoltado, se Jó tivesse desesperado, se Jó tivesse amaldiçoado o Senhor, se Jó tivesse abdicado da sua fé, se Jó tivesse uma atitude diferente daquela que teve de dependência de Deus, de humildade diante de Deus, de retidão diante de Deus, ele não tinha alcançado vitória, então aí sim ele ficaria sob a autoridade, sob o poder do diabo. Mas ele estava nas mãos de Deus, e quando nós estamos nas mãos de Deus, o diabo não tem qualquer poder e autoridade sobre a nossa vida. Então aquilo que nos acontece está no controle do Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor é aquele que edifica. O Senhor é aquele que cura as feridas. O Senhor é aquele que conforta. O Senhor é aquele que transforma o que tem sido transformado. O Senhor é aquele que cura. O Senhor é aquele que faz tudo para aqueles que estão nas suas mãos. Mas voltemos a Jó. Jó era um pai que estava preocupado com o estado espiritual dos filhos. E no versículo 5 do capítulo 1 de Jó, nós vemos que ele oferecia sacrifícios continuamente pela vida dos filhos. E esta era uma atitude intercessória diante de Deus pela vida dos seus filhos. Então nós vamos agora começar a oferecer sacrifícios pela vida dos nossos filhos? Não. Nós queremos e acreditamos, embora não haja certezas absolutas, que Jó tenha vivido na altura dos patriarcas, pela análise do livro, pelas atitudes dele, pela maneira como ele adorava o Senhor. Acreditamos que ele tenha vivido na altura dos patriarcas. Aquilo que ele fazia, a sua atitude intercessória, o facto de ele oferecer sacrifícios pela vida dos filhos, era a maneira que naquela altura as pessoas adoravam o Senhor. Muito resumidamente, porque esta não é a nossa pregação desta tarde. Esta era a maneira que ele intercedia diante de Deus pela vida dos filhos. Hoje nós oramos e clamamos diante do Senhor. Hoje nós ensinamos a palavra do Senhor. Hoje nós instruímos o menino no caminho que deve andar. E até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Era assim que Jó fazia. E foi assim que Jó alcançou vitória e a sua família foi edificada. Façamos nós assim na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E possamos instruir aqueles que estão sob a nossa alçada na palavra do Senhor, no caminho do Senhor. E a vitória chegará à nossa vida. Entrega a vida dos teus filhos na mão de Deus. Faz a tua parte e o Senhor fará o resto. Tenho uma pessoa de família que foi educada no caminho da salvação desde pequena. Mais tarde, já adulta, ela desviou-se do caminho do Senhor e andou desviada há mais de 40 anos. A sua mãe sempre orou por ela, era uma crente fiel, sempre orou por ela, e acabou por partir para o Senhor com a sua filha desviada. A restante família, incluindo eu, oramos durante estes anos por ela, para que o Senhor continuasse a ter misericórdia dela e ela pudesse arrepender-se e voltar para os caminhos do Senhor. Agora já com mais de 70 anos, ela está a voltar para os caminhos do Senhor. A sua linguagem mudou e ela já não critica o Evangelho, já não diz barbaridades acerca do Evangelho como dizia antes. Ela recomeçou a cantar hinos para o Senhor, como ela fazia no passado quando era crente e fiel ao Senhor. Os hinos, ela começou a ter uma paixão por esses mesmos hinos nos quais ela tinha sido abençoada antes, e agora canta esses hinos. As famílias, ou parte das famílias que estejam aqui, que precisam de oração nas suas vidas, talvez porque os seus filhos estão perdidos e caminham para o inferno e querem nesta hora interceder diante de Deus para que o Senhor os salve, para que o Senhor os liberte, para que o Senhor dê vitória. Talvez a tua família tenha passado por algo muito mau, terrível, algo que tenha abalado, mas que nesta tarde tu acreditas que continua
todos ficássemos de pé e que, se precisas de oração pela tua família, pela tua casa, venha à frente no nome de Jesus e juntos vamos alcançar a vitória. Vamos orar juntos e a vitória irá ser nossa, porque o Senhor assim prometeu. Não é palavra morta a palavra de Deus. Não é palavra morta, é palavra viva que produz efeito no coração e na vida e das famílias e na vida de cada um de nós. Vamos ficar em reverência diante de Deus com os nossos olhos fechados. Enquanto algumas pessoas estão a chegar à frente, vamos ficar diante do Senhor em oração e intercessão para que o Senhor dê vitória. Nesta tarde, com fé, clama ao Senhor. Meu amado, estás aqui à frente com fé nesta tarde, clama ao Senhor por vitória, clama ao Senhor por força, clama ao Senhor por dedicação da tua parte, para que não vaciles, para que não caias, para que não desanimes, para que não olhes para trás, mas possas continuar a olhar em frente para o Senhor, porque o Senhor dará a vitória na hora certa. Ora para que o Senhor também te dê fé, ora para que o Senhor te dê fé nesta hora, que a vitória chegará na hora certa. A vitória para a tua casa, para a tua família, chegará na hora de Deus. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, nosso bom Deus e nosso bom Pai. Na tua presença nós estamos, Senhor, acreditamos, cremos na tua palavra, sabemos que ela é real e verdadeira. E nesta hora nós intercedemos no nome de Jesus por estas vidas, por estas famílias que estão aqui representadas, para que haja vitória, Senhor, para que, meu Deus, no meio das lutas, das provações, eles possam continuar firmes no caminho, possam continuar, Senhor, meu Deus, a acreditar em Ti, possam continuar dependentes de Ti, e que o diabo não tenha qualquer tipo de vitória, mas no nome de Jesus a vitória possa ser alcançada e Tu possas edificar na hora certa, para a glória do Teu nome, e que toda a gente possa ver que Tu estás edificando uma grande obra nestas famílias. No nome de Jesus pedimos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Aleluia. Bendito é o Teu nome nesta tarde. Bendito é o Teu nome nesta tarde. Bendito é o Teu nome nesta tarde. Glória a Deus. Bendito é o Teu nome nesta tarde. Este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Deus da glória. Não podes aceitar. Deus de toda glória. Tua família se acabar. Deus de toda glória. Tua esperança se acabar. Quebra todas as cadeias nesta Tua tarde. fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim. Sei tudo em volta diz que não. E a angústia te faz